Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí, protegidos. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar rapidinho aqui, porque nós trouxemos algumas novidades para vocês. A partir desse vídeo, mais alguns para frente, nós vamos estar fazendo uma série sobre filhos. Todas as questões que envolvem a maternidade, a paternidade e como que os filhos influenciam a vida do casal. Exato. Né? O impacto dos filhos no casamento e na relação do casal. Então, nós queremos abordar com vocês quando os filhos chegam, nós queremos abordar com vocês a influência que um pai, uma mãe pode ter na vida dos filhos. Queremos tratar um pouquinho sobre aqueles que, de repente, não podem ter filhos ou optaram por não terem filhos, né? E depois que um dia os filhos vão embora. Então, nós vamos ter uma série sobre filhos. E hoje, nós convidamos um casal muito querido para falar um pouquinho sobre a experiência deles. Né? Vocês vão ouvir e conhecer um pouquinho do Simeão e da Camila. Isso. Dois amigos queridíssimos. E tudo que eles compartilharam, com certeza, vai servir de edificação para a minha vida e para a sua. Assista e depois você vai lá, fala pra gente. Acompanhe aí. Olá, eu sou a Camila. Eu sou o Simeão. Nós fomos convidados pela Paula e pelo Tagar para contar um pouquinho da nossa experiência como pais de 3. Nós temos o Henrico, de 6 aninhos, e temos a Alice e a Bianca, que são gêmeas, que têm 1 ano e 9 meses. Isso, nós temos 11 anos de casado. Quando nós tínhamos, 5 anos, 5 anos. Nós planejamos e tivemos um Henrico. Depois nós planejamos novamente dar um irmãozinho para o Henrico, mas na segunda leva foram 2. E é justamente sobre isso que a gente quer conversar com vocês, a experiência e como afetou o nosso casamento, como nos afetou como um casal, de repente, sermos pais de 3. Nós já tivemos, na fase do Henrico, nós nos adaptamos como os pais e como casal. Nós já tínhamos um tempo de casado e quando o Henrico veio, a gente aprendeu a sermos pais. Então, ao longo da criação do Henrico, a gente foi se adaptando tanto quanto criação, do meu jeito de que eu fui criado, como o jeito que ela foi criada, a adaptação dos desejos e como a gente queria a criação desse nosso filho. Então, a partir daí, a gente veio aprendendo ao longo do tempo. Então, quando as meninas chegaram, a gente acredita que já estava solidificado o nosso casamento e nesse sentido não afetou tanto o nosso casamento por conta delas, e sim por conta do volume de trabalho e por todo o caos que a gente recebeu aí com esses 2 pacotinhos. Na verdade, quando a gente brinca que a gente vive no caos diário, né? E o nosso caos diário começou na gestação, né? Na verdade, começou no dia que nós descobrimos que seríamos pais de gêmeas, né? Isso nos afetou bastante. A gente brinca que ele demorou 12 horas? 14 horas. 14 horas para assimilar o fato de que ele seria pai de gêmeos. Eu calculo que eu demorei uns 20 dias, mais ou menos. Foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu realmente pensei em absolutamente tudo e formulei um verdadeiro caos dentro da minha cabeça que seria a nossa vida após o nascimento das meninas. E esse caos, foi se intensificando, durante a gestação. A nossa gestação não foi tão tranquila, nada grave, mas também não foi nada tranquilo. O parto foi menos tranquilo ainda. Nós tivemos um parto extremamente complicado, extremamente perigoso. As meninas são prematuras extremas, elas eram para abril
e nasceram no começo de 30 semanas. 30 semanas no final de janeiro. Elas tinham quase 7 meses, né? Nós tínhamos quase 7 meses de gestação. Então a coisa já começou a complicar aí, né? A dificuldade de sermos pais de gêmeos prematuros extremos e adaptar isso dentro da rotina que já existia na casa. Uma rotina de trabalho da parte dele bastante intensa. Nós moramos no litoral de São Paulo e ele trabalha em São Paulo, na capital. Então é um deslocamento muito grande não, mas é um deslocamento razoável, né, para ir trabalhar. E eu em casa com as 3 crianças, sendo que demandava e ainda demanda muito, né, as crianças pequenas. Realmente foi um turbilhão na nossa rotina, a chegada delas. O que a gente vê que Deus prouve bastante sobre as nossas vidas, das bênçãos dele. Nós temos uma rede de apoio muito boa. Apesar do meu pai morar distante daqui, os pais dela moram muito próximo, no bairro vizinho, e eu tenho a família, os tios, os irmãos, sempre nos apoiam em muito. Como são 3, eles realmente nos abraçaram e realmente estiveram conosco nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, inclusive ficando com as crianças para que a gente pudesse ter um tempo de casal entre a gente. Esse tempo de casal ele não é tão frequente como nós gostaríamos, mas quem está nos assistindo e tem um filho sabe que é complicado você ter um tempo só para casal. Imagina tendo 3, né? Hoje as meninas já estão maiorzinhas, mas mesmo assim é complicado. Nós estamos tentando gravar esse vídeo há uns 3 dias, por exemplo, mas para ter esse silêncio, né, para gravar, foi complicado. Mas uma das coisas super importantes, né, como um casal, como pais, é saber organizar a rotina, né? As meninas, por exemplo, depois de tanto tempo de UTI, de hospital, elas se adaptaram a dormir muito cedo, né? Então, 8 horas elas já estão dormindo, graças a Deus. Mas também acordam muito cedo. Mas, né, 5h40, 6 horas da manhã, elas já estão se remexendo. Então, 6h15... E é um reloginho, né? Reloginho. 6h15, elas já estão saindo do quarto, não tem como. E aí, nesse momento é que a gente vê que a adaptação do casal é que condiz muito, que faz tudo acontecer. A gente faz um revezamento nesse sentido. No dia que eu estou home office, eu acordo cedo com as meninas e saio do quarto com elas para que a Camila possa dormir um pouco mais. No dia inverso, ela fica um pouco mais, ela sai com as meninas para que eu possa dormir um pouco mais. Então esse revezamento também nos dá a possibilidade de descansar mais um pouco, de conseguir estar mais tranquilo para sair da cama e começar o dia menos estressado. A organização... Gente, é uma questão de praticidade e companheirismo, né? Nós precisamos sobreviver ao caos diário e a gente tem que ter sabedoria para lidar com essa situação. Sabedoria como casal, sabedoria como indivíduos e sabedoria como pais, né? Além das meninas, nós temos o Henrico para dar atenção, com as demandas dele. A pandemia não ajudou nem um pouquinho nessa situação também. Então, a gente teve que aprender a se organizar e a se ajudar. Isso foi um aprendizado que a gente já teve na época do Henrico também, né? Eu acho que o turbilhão maior de sermos pais foi com o Henrico, foi com o primeiro filho, né? Como ele falou, que a gente teve que se adaptar enquanto casal, nos transformarmos em pais, né? Então esse turbilhão foi muito grande. Com as meninas, o impacto no nosso... A gente teve até umas brigas, né? Umas discussões na época do Henrico. No caso das meninas, afetou muito, mas muito menos. Naquele caos que eu formulei na minha cabeça durante a gestação, em nenhum momento eu me
eu me preocupei com tudo, com finanças, até com viagens eu me preocupei. Eu falei, gente, não, é muito caro pagar avião para 5, nunca mais a gente vai viajar na vida. Até com isso eu me preocupei, mas eu não me preocupei com o nosso casamento. Em nenhum momento eu sabia que nós estaríamos bem, que nós estaríamos juntos, e isso já tinha sido solidificado antes da chegada das meninas. Apesar de ter ouvido dos médicos, o médico falou para mim no pré-natal que mais de 90% dos casais que têm gêmeos se separam antes do primeiro ano dos bebês. Para ver que não é uma bobeira, eles estão reclamando demais. É difícil mesmo, abala bastante. E no nosso caso, não abalou. Deus é tão maravilhoso que Ele nos manteve firmes e com sabedoria suficiente para lidar com a situação. O que eu vejo também que foi um presente de Deus para nós foi que o parto das meninas foi um parto muito complicado. A nossa primeira filha, Alice, ela nasceu bem, nasceu tranquila, mas no parto de tsunami que ela acabou fazendo um descolamento de placenta. E a Bianca, que é a nossa segunda filha, veio ao mundo desacordada, então ela precisou ser reanimada. Então todo esse turbilhão de sair dali, foi para UTI neonatal, a Camila também teve complicações no parto e foi também para UTI, nos deu um momento com Deus de gratidão extrema. Então hoje, todos os dias que a gente vê um problema acontecendo, um caos acontecendo, a gente se lembra e na nossa mente vem sempre um momento de gratidão por saber que nós temos todos os nossos filhos conosco. Então esse ponto de gratidão, ele sempre suplanta todos os problemas que a gente tem ao longo do dia. Então qualquer tipo de dificuldade não deixa de ser uma dificuldade, não deixa de ser um problema, não deixa de estressar, mas ele nos torna mais leve no lidar com essa situação. Realmente o Espírito Santo nos traz a memória, né? Tudo que aconteceu. Após o parto das meninas, nós ficamos 33 dias no hospital. Eu fiquei na UTI, foi muito forte, foi muito perigoso realmente. Ele teve que suportar tudo isso sozinho, porque eu estava na UTI, eu estava bem ausente, assim, eu não tinha noção do tamanho da gravidade da minha situação. As meninas, depois do baita susto do nascimento, graças a Deus elas ficaram super bem, mas elas precisavam de muitos cuidados na UTI, porque elas eram muito novinhas. Esse cuidado extremo também foi passado para casa, quando nós tivemos alta, tivemos que vir para casa, nós precisamos muito de rede de apoio, e Deus proveu essa rede, como ele falou, nós temos a nossa família por perto para nos ajudar. Nós tivemos condições de pagar uma pessoa também para nos ajudar com relação à casa, para a gente poder cuidar das crianças. Então, Deus foi maravilhoso em tudo. Mas, quando nós estávamos conversando antes de gravar o vídeo, a gente falou, toda dificuldade, todo caos é superado quando realmente o Espírito Santo nos traz a memória de como foi ali no começo, aquele susto, a certeza dos médicos que a Bianca teria sequelas, e a Bianca é perfeita, para a glória de Deus. Os médicos, eles praticamente falaram, né? Ela ficou muito tempo desacordada dentro da barriga até ela ser reanimada. A certeza de sequelas, do estilo de paralisia, seria quase certo, e a Bianca é perfeita, a Alice é perfeita. E nós saímos daqui de casa pro parto, demoramos 33 dias para voltar, mas nós voltamos às 3. E isso nos trouxe essa gratidão imensa que supera qualquer dificuldade. Mas como ele falou, não anula, né? Não. As dificuldades existem, o caos é diário, de fato. Mas é o caos no sentido de... volume mesmo, né? Volume de trabalho, volume de... literalmente volume, muito barulho, muita gritaria, mas... existe criança é sempre criança. E... criança saudável é barulhenta. É barulhenta. Nós temos 3 saudáveis. 3 saudáveis. Então, o dia a dia estressa por demais. Então, eu ainda, graças a Deus, eu ainda tenho um tempo fora, vou ao trabalho. Quando eu retorno para casa, normalmente eu assumo
a bucha, como ela diz, toma que a bucha é sua. Pega que o filho é teu. Pega que o filho é teu. E esse momento de transição de um para o outro, ele é muito interessante porque dá um momento de fôlego para ela também. Então eu chego do trabalho, assumo essa responsabilidade e fico com as crianças até elas irem dormir. Então, assim, também propor um tempo de tranquilidade para ela quando eu chego. E isso acaba acontecendo no dia a dia. E isso é um fôlego. Então, assim, essa preocupação. A gente conquistou desde o Henrico, né? Que foi uma das coisas que eu falei. Do caos que eu formulei na minha cabeça, essa parte eu nunca me preocupei. Ele sempre foi super companheiro. Nós, quando o Henrico chegou, foi um caos realmente, mas ele sempre foi um pai ativo, né? E continuou sendo com as meninas, né? Ele não fugiu à responsabilidade nem à dificuldade, né? Continuou exercendo o papel de provedor e com, né, digamos assim, 2 pezinhos a mais no orçamento. E quando ele está em casa, ele não foge à responsabilidade de ser pai, né? Isso alivia muito, né, o relacionamento e o dia a dia, que a gente sabe que infelizmente tem muitos homens que esquecem dessa parte. E uma coisa que a gente tenta também não esquecer é o momento nós, enquanto marido e mulher, que é uma briga, porque são 3, e dificilmente você vai conseguir ter os 3 desligados, dificilmente você vai conseguir os 3 estarem dormindo, até porque o Henrico dorme tarde e as meninas acordam cedo, então assim, é um malabarismo ali pra gente conseguir ter o nosso momento de marido e mulher, mas a gente dá um jeito, a gente sempre tá ali tentando achar uma brecha. A gente fica procurando os melhores horários para estar juntos, caçando mesmo, e às vezes superando, às vezes até cansaço físico, né? Quantos sábados aí nós estávamos realmente cansados, poderíamos ir dormir, mas a gente preferiu ficar mais um tempo juntos, assistir um filme, conversar, estar realmente juntos, porque é importante que o casal continue sendo casal e não sejam só pais, né? Por mais difícil que isso seja, é muito complicado você achar esse tempo e ainda ter energia para esse tempo, né? Porque às vezes a gente até acha esse tempo e vamos dormir. Mas se você pensar só no dormir, só em descansar, o casal vai se abandonando e vocês se tornam apenas pais, né? Sim. Então isso é uma luta diária também. Tem que estarem... A luta de sermos um casal e não somente pais tem que estar dentro desse caos diário. Quer dizer, dentro desse caos nós temos que continuar sendo um casal. A rede de apoio facilita muito isso, né? O Henrico agora, por exemplo, nesse momento ele está com os meus pais e vai passar uns 3 dias com os meus pais. As meninas estão dormindo porque a gente organizou essa rotinazinha desta forma para que todos possam ter um espaço. E é uma bênção a rede de apoio. Mas quem não tem a rede de apoio, tente organizar, tente colocar como uma das prioridades manter-se casal e não só pais. Isso. Se eu tiver um conselho para deixar, eu gostaria de deixar que a qualidade do tempo que você está é muito mais importante que a quantidade do tempo que você está. Então, se você está com a sua família, esteja com a sua família, esteja presente com a sua família, esteja presente com seus filhos, que isso realmente é importante e isso realmente faz uma diferença. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu fique fora de casa por longos períodos, quando eu venho, eu estou aqui, eu tento ao máximo me policiar para estar presente, para estar com eles e estar disponível para eles. Eu acho que é isso. Se fosse deixar um conselho, eu falaria, sejam antes de serem pais, né? Às vezes as pessoas acham que o
que o casal se torna um ali no altar, na frente do pastor, na hora da bênção, mas o casal ele se torna um no dia a dia, né? Na convivência, no amor, no afiar do dia a dia mesmo. Então tenha um tempo para vocês, sejam um casal antes de serem pais. E quem não teve esse tempo em que as heranças vieram antes deste tempo de se tornar realmente de fato contem com o Espírito Santo e com a sabedoria que só o Espírito pode dar. E a disciplina, né, de ser um casal e não só pais, né? Eu acho que isso mantém um casamento, né? É isso, gente. Agradecemos a Paula e o Tagor pelo convite e esperamos em Deus que possa edificar a vida de alguém com a nossa experiência. E aí, gostaram? Muito bem. Semana que vem a gente vai postar mais um vídeo sobre esse mesmo assunto ainda. Um outro casal, amigo nosso também muito querido, que se dispôs, aceitou o nosso convite e também trouxe aí o seu testemunho. Então, para não ficar muito longo, a gente fez dois capítulos, né, desse vídeo. A gente já agradece o Simeão e a Camila, ficou demais o testemunho deles, a gente realmente agradece demais e que edifique a sua vida. E até a próxima sexta-feira que a gente tem mais uma surpresinha para vocês. Até mais, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, gente, boa semana.